aqui diante de ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou.
Bom dia, meus irmãos. Vamos estar louvando a Deus nesse culto, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, na quarta-feira, no estudo bíblico. Nós hoje vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Filipenses. A gente vai estar meditando um pouco nessa carta sobre os motivos, porque o apóstolo Paulo escreveu e outras coisas desse tipo. Mas vamos orar, vamos falar com o nosso Deus antes, nesse momento de adoração ao nosso Deus. Esteja em oração, vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, abençoe, Pai, a tua igreja, a Igreja Presbiteriana de Araçás, que está reunida nas suas casas, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, que o Senhor de fato possa falar conosco nessa noite. Pai eterno, fique conosco, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Nós estamos sentindo falta um do outro e, de fato, o culto físico, o culto presencial é muito importante para a vida da igreja. Mas Deus nos deu essas tecnologias para que nós possamos também transmitir a mensagem da palavra do nosso Deus. Então, queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler um verso apenas dessa carta. A gente vai expor essa carta toda de forma expositiva e consecutiva durante algum tempo. Mas hoje a gente vai dar um panorama geral da carta, falando sobre os motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu essa carta, qual foi o propósito, da onde ele escreveu, e outras coisas mais, tá bom? Mas vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 4. Filipenses 4, verso 4, diz assim a palavra de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vou repetir. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É interessante a gente ver esse verso, que a gente vai entender um pouquinho por que é interessante. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está preso. Ele está preso e essa prisão dele é muito dolorida para ele, lógico, como toda prisão deve ser. E ele está passando por alguns momentos turbulentos na vida dele. Mas ele ainda escreve esse verso: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Por que nós devemos então, quando a gente tem essa realidade desse verso, por que nós devemos estudar a carta aos Filipenses? Lembrando que nós estamos estudando essa carta, a gente está tendo como base um comentário de William Hendricks, um comentarista bíblico, e a gente tem tirado algumas coisas desse comentário para passar aos irmãos. E por que nós devemos então estudar a carta aos Filipenses? Eu tirei algumas ideias aqui, eu vou estar passando para os irmãos. Na verdade, quando a gente vê o cotidiano da nossa vida, da nossa história, a gente vê que muitos estão procurando o quê? A tranquilidade, a felicidade, e de fato essa é a grande busca do ser humano nos nossos dias, nessa pós-modernidade que a gente fala. O ser humano busca exatamente isso: ter a tranquilidade da sua vida, ter a felicidade na vida, e um fato verdadeiro, que todo ser humano na face da Terra busca essas duas realidades que eu falei: tranquilidade e felicidade. Como que o ser humano muitas vezes busca a felicidade e a tranquilidade? Às vezes busca lendo um livro, às vezes vendo filmes, num tempo de stand-up comedy, comédias e etc.
muitos veem essas comédias, riem bastante, interessante isso tudo. Outros, por exemplo, vão a remédios. Outros, de repente, fogem da realidade usando coisas, vícios, até drogas, em busca talvez de uma tranquilidade, em busca da própria felicidade. Mas, afinal de contas, como que a gente encontra isso tudo então? A carta de Paulo aos Filipenses vai nos trazer exatamente isso. Vai nos apresentar a verdadeira felicidade, vai nos apresentar a verdadeira tranquilidade. E meus irmãos, que beleza isso! Saber que a palavra de Deus nos apresenta esse tipo de coisa, essas questões todas. Mas eu destaquei aqui pelo menos 3 pontos pelos quais a gente deve então estudar a carta aos Filipenses. É lógico que o primeiro e grande maior ponto é que é a palavra de Deus. Então toda a palavra de Deus deve ser lida e estudada. Mas existem outros pontos aqui que eu queria destacar. Primeiro ponto, ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. Ela nos revela esse segredo. Ela nos revela, queridos, o homem que descobriu a verdadeira felicidade. E ela nos revela o Cristo que ensinou esse segredo a toda a raça humana. Ele nos ensinou esse segredo da verdadeira felicidade, da verdadeira tranquilidade. Aqui, nessa carta, é onde nós encontramos com Cristo como ele um padrão de vida e como ajudador na grandeza de todo o seu amor pela raça humana. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele, ao plantar a igreja de Filipe, lá na cidade de Filipe, ele plantou essa igreja por volta do ano 50 a 54, 55, depois de Cristo. A cidade de Filipe era uma cidade comercialmente importante para o Império Romano, politicamente também. Essa cidade estava diretamente numa rota comercial muito importante naquela cidade, onde levava vários tipos de coisas para Roma e levava para outras cidades também. Era uma rota importante, por isso o apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, vão lá e vão plantar essa igreja. Eles vão plantar essa igreja e justamente porque o apóstolo Paulo entendia que a plantação de igreja deveria ser nesses centros onde a divulgação do evangelho seria espalhada de modo natural para outras cidades menores, por exemplo. Então ele sempre plantava igrejas em regiões populosas, em regiões de repente de porto e outras coisas mais, de rotas comerciais, porque exatamente quando passava um comerciante ao escutar o evangelho de Cristo, convertia-se a esse evangelho e ele iria espalhando esse evangelho por onde ele fosse. Essa era a estratégia, era a forma que o apóstolo Paulo fazia a plantação das suas igrejas. Mas existem propósitos pelas quais o apóstolo Paulo escreve essa carta. Notem que essa carta foi escrita porque Epafrodito chega até Roma, até a prisão do apóstolo Paulo, onde ele estava preso, e essa viagem de Filipe até Roma são cerca de 1.280 quilômetros. 1.280 quilômetros, e como a gente sabe, não existia carro, não existia outros meios de transporte mais rápido, então talvez essa viagem foi a pé ou foi de cavalo. Eu sei que foi uma viagem que durou cerca de 2 meses ou mais, até ele chegar até onde o apóstolo Paulo estava. Epafrodito sai da cidade de Filipe e vai ao encontro do apóstolo Paulo. Então, um dos motivos, dos propósitos pelos quais o apóstolo Paulo escreve essa carta é exatamente a gratidão que ele tinha ao povo que morava em Filipe,
à igreja dos Filipenses. Um segundo motivo pelos quais o apóstolo Paulo escreve essa carta é promover orientações para a congregação. E aqui eu separei vários tópicos sobre essas orientações que são pertinentes também ao nosso dia. Lembrando que hoje a gente vai estar dando um panorama geral, depois a gente vai estar entrando nesses contextos da carta, de cada ponto desse da carta e outras coisas mais. E o fato é que o apóstolo Paulo, então, ele promove orientações na carta aos Filipenses. A primeira orientação que eu destaco aqui é que eles continuem a exercer a cidadania de modo digno do Evangelho. Está lá em Filipenses 1, do verso 27 ao verso 30. O apóstolo Paulo, então, estava preocupado com eles para eles continuarem desenvolvendo a cidadania a outros povos, inclusive a ele também, que estava preso. Uma outra questão que eu separei aqui é que permaneçam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, ou seja, ele estava preocupado com a união da igreja, ele queria que a igreja continuasse unida de alma no Evangelho de Cristo, no mesmo sentimento, como está descrito lá em Filipenses 2:2. O terceiro motivo que eu destaquei aqui é que a atitude de Cristo, ou seja, que ele se humilhou, seja também o seu modo de vida, ou seja, o apóstolo Paulo preocupado com a igreja, com relação à sua humildade, o seu estilo de vida naqueles dias, como eles estavam vivendo. E a atitude de Cristo foi a humildade, ele se humilhou diante de Deus, respeitando toda a vontade dele. Está descrito lá em Filipenses 2, de 1 a 11. Ele estava preocupado com a humildade da igreja, estava preocupado em que a igreja exercesse a cidadania, permanecesse unidos de alma. Ele estava preocupado com a atitude, com a mesma atitude que eles deveriam ter como Cristo teve, com relação à sua humildade. Ele se humilhou até a morte de cruz. Outra questão, que eles continuassem sendo luzeiros de Deus em meio ao mundo, perseverando na palavra em meio à perversão que existia no mundo como um todo. Está descrito lá em Filipenses 2, do verso 14 ao verso 16. Outra realidade que a gente vê e destaca nesse período é que o apóstolo Paulo estava preocupado com as heresias que existiam naquele meio. Então ele estava pedindo para que eles se acautelassem dos hereges. Está descrito em Filipenses 3, de 1 a 3. Que não pensassem que já eram perfeitamente espirituais, ou seja, uma perfeita espiritualidade. Ele estava preocupado com isso, que os filipenses poderiam estar achando que eles eram espirituais demais. Está descrito lá em Filipenses 3, de 4 a 16. Outra questão que eu destaquei aqui nessa carta é que se a pátria deles está no céu, então eles deveriam se acautelar, ter prudência dos sensuais, inimigos da cruz, cujo Deus é o próprio ventre. Filipenses 3, do verso 17 ao verso 21. Eu estava preocupado com isso, e concluindo, ele aponta aqui várias realidades para que o povo que estava lá em Filipe lutassem com fé da seguinte forma: lutassem com coragem, com humildade, unanimidade, altruísmo, obediência, perfeição, santidade, firmeza, alegria e esperança no Senhor, que eles prestassem muito atenção em tudo que eles fossem fazer, que eles pensassem em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, conforme está descrito em Filipenses 4, 8 e 9. Meus irmãos, tantos temas e tantos motivos dessa carta, e tantos temas e motivos atuais para os nossos dias,
Então a palavra de Deus é sempre viva e verdadeira. A palavra de Deus é sempre atual, é sempre a única regra de fé e de prática. Então, as orientações que o apóstolo Paulo traz aqui à sua igreja exatamente são essas. São que eles continuassem cidadãos de modo digno do Evangelho, que eles permanecessem unidos de alma, no mesmo sentimento, que eles tivessem a mesma atitude de Cristo, que se humilhou, foi humilde, que eles fossem luzeiros a brilhar, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que eles se acautelassem dos hereges, que não pensassem que eles eram espirituais, plenamente espirituais, perfeitos espiritualmente, que se a pátria deles está nos céus, que eles se acautelassem das pessoas, dos inimigos da cruz, cujo Deus é o próprio ventre, ou seja, a própria vontade, e que eles lutassem nessa batalha, seguindo essas orientações, com coragem, humildade, unanimidade, altruísmo, obediência, perfeição, santidade, firmeza, alegria e esperança no Senhor. São motivos belíssimos, são coisas atuais que nós precisamos estudar. Então, por isso que nós vamos estudar a carta aos Filipenses, para aprender um pouquinho mais sobre essas realidades. É interessante que na carta aos Filipenses também é descrito o apóstolo Paulo na sua, talvez, não plenitude, a palavra certa, mas onde ele mais se descreve pessoalmente a sua felicidade, a sua alegria, onde ele mais se apresenta como apóstolo Paulo. É nessa carta que ele faz isso. E seguindo aqui então, sobre os propósitos, o primeiro propósito é a gratidão, o segundo propósito é promover essas orientações que eu falei, todas. O terceiro propósito é saturar as mentes e os corações dos filipenses com o espírito de alegria. Alegria. Por isso esse verso que eu li, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É nesse espírito que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, e ele está apresentando esses motivos dessa carta para aqueles homens naquele período. Então era para saturar a mente daquele povo da alegria que somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode dar. Um quarto motivo para escrever a carta é para convencer aos filipenses do Espírito que opera a bondade no coração. Ou seja, quem opera a bondade no coração do ser humano é o próprio Espírito Santo de Deus. E ele estava preocupado com a volta de Epafrodito para sua terra, como a viagem demorou muito tempo. E Epafrodito ficou ainda um período com o apóstolo Paulo. Provavelmente Epafrodito levou essa carta de volta a Filipe, a igreja, aos filipenses, e ele estava preocupado com essa volta para que Epafrodito seja bem recebido ali, juntamente com aquele povo. Um destaque que eu queria fazer aqui, ao pensar em tudo isso, né, da bondade, e todos esses temas que a gente falou aqui. Eu não vou me delongar muito mais, porque são muitos temas, então a gente vai estar estudando esses temas no decurso da semana, no culto, na escola dominical e outras coisas mais. Mas o fato é que o apóstolo Paulo escreve a carta da alegria em uma prisão. Exatamente isso. O apóstolo Paulo escreve a carta da alegria dentro de uma prisão. E, meus irmãos, que ensinamentos grandiosos são para nós saber disso. Nós que estamos aquartelados, nós que estamos reclusos nos nossos lares, nós que estamos, não que o nosso lar seja uma prisão, muito distante disso, eu estou amando ficar em casa, não
porque eu gostaria de estar trabalhando, etc., mas eu estou amando ficar em casa porque tenho mais tempo com a Thaís, com a minha esposa e tudo mais. Então, mas o apóstolo Paulo estava preso, estava passando por cadeias, estava passando por momentos difíceis, e de fato ele escreve essa carta tão bela, nos ensinando tudo isso. O que eu queria destacar com vocês nessa noite? Que ensinamentos são esses? É que, meio em dias difíceis, turbulentos, de prisão, de alguma espécie de prisão, nós devemos nos alegrar no Senhor. A palavra de Deus nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo vai dizer, é uma ordem que ele está dando aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa palavra alegrai-vos aqui, que ele repete 2 vezes, essa alegria que deve ser no Senhor, uma ordem que o apóstolo Paulo nos dá. Em meio às dificuldades da nossa vida, em meio às tribulações da nossa vida, em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, a ordem do apóstolo Paulo, a ordem da palavra de Deus é: alegrai-vos no Senhor. Porque a alegria do Senhor, a alegria que está no Senhor, é a nossa força. E essa alegria não pode ser uma alegria passageira. Aqui a ordem que ele nos dá é: alegrai-vos sempre, em todo momento, em cada circunstância da nossa vida, em cada momento, em cada situação, independente da circunstância, nós devemos nos alegrar. Mas essa alegria não é conforme o mundo dá, conforme as coisas que estão acontecendo, não é uma alegria que o mundo aparece momentaneamente, como eu falei lá no início, não é uma alegria de remédios ou a busca da alegria em livros ou qualquer coisa do tipo. Não é a alegria que passa na televisão com relação aos programas de comédia, nada disso. Eu não estou falando de risadas, estou falando da alegria que somente Deus pode dar. Talvez você busque essa alegria em tantas coisas. Talvez você esteja buscando essa alegria em coisas, em pessoas, em situações, talvez na sua empresa, talvez no seu negócio, talvez no seu trabalho, talvez essa alegria possa ser várias realidades. Mas aprenda uma coisa, querido. A nossa alegria, como o apóstolo Paulo nos ensina na palavra de Deus, é: alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria deve estar no Senhor, não nas coisas desse mundo, não nas coisas passageiras que existem aqui na terra, mas no Senhor. E ele repete: outra vez digo, alegrai-vos. É importante a alegria para o cristão. O sorriso no rosto, a feição de alegria, não de tristeza, não de dor. A alegria do Senhor tem que ser a nossa força. É a nossa força. E louvado seja Deus por isso. Então, queridos, de repente você esteja preocupado com tudo que está acontecendo. E aqui o propósito de estudar a carta aos Filipenses não é de falar sobre a crise. Chega de crise. Vamos falar sobre a alegria. A alegria que somente Jesus Cristo pode trazer para minha e para a sua vida. A alegria que excede, a paz que excede a todo entendimento, que somente Jesus Cristo pode dar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, dessa alegria, da paz, de tudo isso. E é sobre isso que nós vamos estudar, nesse período que estudaremos sobre a carta aos Filipenses. Esteja em contato, vejam as pregações, a gente vai estar meditando nessa carta, desde o capítulo 1 até o último capítulo, capítulo 4, da palavra do nosso Deus. É uma carta que é denominada Carta da Prisão, que tem todos esses motivos tão belos
que eu citei aqui. Então esteja atento a isso tudo, que Deus nos abençoe, permaneça conosco, estudando a carta de Paulo aos Filipenses, um exercício. Leia a carta como um todo, dentro da sua casa, leia a carta são 4 capítulos apenas, são poucos versos. Nessa Bíblia minha aqui deu 3 folhas de carta. Então eu creio que dá para ler num dia só, leia mais de uma vez, medite nela e a gente vai estar aprendendo um pouco mais da palavra do nosso Deus juntos, nesses cultos de quarta, em algumas escolas dominicais e no culto à noite, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora, que Deus nos abençoe e nos guarde nesse momento de reclusão, mas nesse momento onde nós aprendemos que nós devemos nos alegrar no Senhor. Onde ou em que você tem buscado alegria? Se a sua alegria estiver nas coisas desse mundo, sua alegria vai ser passageira. Mas se a sua alegria estiver nas coisas lá do céu, da palavra de Deus, nas coisas do Senhor, essa alegria será eterna, será para toda a sua vida, sua caminhada e para toda a eternidade. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Santo Deus eterno Pai, nós bendizemos, exaltamos e adoramos ao Teu santo nome, Pai. Tu és um Deus tremendo, misericordioso, cheio de amor e perdão. Tu és um Deus que nos mostra e nos aponta a alegria, Pai. O Senhor mesmo revelaste através do Teu Santo Espírito a Tua palavra ao apóstolo Paulo. E mesmo em cadeias, preso, iluminado pelo Senhor, inspirado por Ti, ele escreve a carta denominada Carta da Alegria, da Felicidade. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que essa felicidade, essa alegria entre em nossos corações, Pai, para o louvor da Tua glória, que nós possamos aprender com essa carta, para a honra e glória do Teu nome, e que nós possamos aprender com essa alegria, com a felicidade, com a tranquilidade que somente o Senhor pode dar. Permaneça conosco, Pai, é no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, Deus nos abençoe, Deus nos guarde e até o nosso próximo encontro. Nós temos escola dominical às 9 horas da manhã, no domingo, e no domingo à noite às 19 horas nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Lembrando que toda quarta-feira também nós temos nosso estudo bíblico às 19h30, onde nós estamos meditando a Santa Palavra de Deus, meditando na Epístola aos Filipenses. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse momento. Fique em paz. Deus guarde você, sua família, você que está de repente trabalhando, você que é da área da saúde. Deus abençoe você, Ele proteja, guarde, proteja a sua saúde para a honra e glória do nosso Deus. Deus nos abençoe, fique em paz, até logo.